Olá a todos, aqui estamos para dar a conhecer durante 30 minutos as empresas e os empreendedores na área da saúde. Seja muito bem-vindo ao PPS Produtos Portugueses para a Saúde. Hoje vamos conhecer a Medicine One, uma empresa tecnológica de origem portuguesa e vocação mundial, dedicada ao desenvolvimento de software para o mercado da saúde. Hoje viemos até Coimbra conhecer um bom exemplo tecnológico que está ao serviço da comunidade médica. A Medicine One desenvolveu um software que permite facilitar o dia-a-dia da comunidade médica, mas não só. O M1 abrange um conjunto de valências que permitem a gestão de diversos tipos de unidades de saúde. Por isso mesmo precisa ter características que deem resposta a todas elas, desde o pequeno consultório até um grande hospital. Tudo isto é gerido, o processo clínico, o processo administrativo de cada um dos doentes que se dirige a essas unidades. No caso do processo clínico, por exemplo, ele é composto por um conjunto variado de áreas que cobrem tanto a consulta propriamente dita, como áreas como o internamento ou o próprio bloco operatório. E depois, na componente administrativa, avança-se muito em tudo o que é a gestão, que em Portugal é uma área exigente, a gestão da faturação, de toda a faturação na área da saúde, com todas as diferentes variáveis que existem, componentes ligadas a seguradoras, componentes ligadas à própria unidade ou ao utente, tudo isso é gerido no Medicine One. Como é que foi inicialmente desenvolvido este software? Como é que nasce o M1? Ele nasce nos cuidados primários. Nasce numa fase em que, estamos a falar de há quase 30 anos atrás, em que os primeiros computadores estavam a aparecer. Nas unidades de saúde, os médicos agarravam compravam o seu próprio computador para o levar para a unidade e com isso terem acesso a uma ferramenta que os apoiasse no trabalho que faziam. É aí que tudo começa e isso tem sido uma base importante para que o crescimento da aplicação se faça depois, baseado nesta essência que é dar aos médicos uma boa ferramenta para fazerem um ótimo trabalho junto dos seus utentes. Portanto, estamos a dizer que estamos a ajudar essencialmente os médicos a serem melhores médicos. Aliás, fomos a primeira aplicação a ter apoio para o médico na decisão que tem que tomar todos os dias em relação à prescrição. A prescrição é um ponto-chave na atividade do médico, mas é um ponto em que podem existir alguns tipos de problemas associados, interações entre medicações, pode haver alergias a medicamentos que é preciso ter em conta, portanto há um conjunto de cuidados que é necessário ter e o Medicine One, desde o princípio que tinha soluções para isso, em conjunto, obviamente com parceiros que nos apoiaram na definição de todas essas características. Falo aqui sobretudo do simpósio terapêutico que sempre esteve presente com a Medicine One neste trabalho. No futuro, o que é que podemos esperar? Vamos continuar a fazer crescer, sobretudo, a qualidade do trabalho do médico vai ser potenciada por aquilo que estamos a fazer. No horizonte próximo há muita tecnologia disponível que permitirá que os médicos sejam muito mais eficientes, apoio na decisão, esse vai ser o nosso foco, redução do erro médico, esse é o nosso foco. Nós pretendemos que os médicos não tenham condições para errar, dar-lhes toda a informação que seja possível para que isso aconteça. E por outro lado, obviamente que em termos da expansão da utilização da aplicação, queremos garantir que todas as valências, todas as áreas que a saúde abrange, que as unidades de saúde abrangem, são geridas dentro do Medicine One para que os médicos não tenham hesitação em utilizar a aplicação e tenham esse apoio em qualquer atividade que realizem dentro da sua unidade. São realmente várias as ferramentas ao serviço da comunidade médica, mas também dos utentes. A Medicine One já se expandiu também até ao Brasil e Angola. Percebemos, por isso, que a tecnologia na área da saúde continua a dar passos largos e no bom sentido. Uma reportagem do Diogo Mendes. Em estúdio tenho comigo João Miguel, fundador da Medicine One. João Miguel, seja muito bem-vindo ao PPS, Produtos Portugueses para a Saúde. Sendo o fundador, vamos falar exatamente do início. Como é que começou a Medicine One? Bem,
A Medicine One começou de uma forma muito pouco ambiciosa. Na verdade, ela começou como um simples favor a um amigo. Não havia uma pretensão de fazer daquele projeto um projeto empresarial. A verdade é que quando o primeiro software para um médico amigo ficou pronto, os outros médicos, colegas de trabalho dele, disseram: isso não pode ser só para ti. E a partir desse momento percebeu-se que havia alguma capacidade para que aquele sistema se tornasse, de facto, num projeto empresarial. Estamos a falar de que Estamos ano? a falar de 1988. Os primeiros 2 anos foram só de desenvolvimento. Em 1990, a primeira solução clínica existente em Portugal, presente num gabinete médico, foi a nossa. Tudo era insípido nessa altura, não havia referências nem nacionais nem internacionais e, portanto, nós estávamos a começar do zero aquilo que hoje se chama um processo clínico eletrónico. E, portanto, tudo era muito exigente, mas olhamos para trás hoje e percebemos que algumas das principais decisões que seriam fundamentais para o desenvolvimento e o crescimento do projeto foram bem tomadas logo desde o início. Estamos a falar de uma época, o final dos anos 80, início da década de Sim. 90, em que nada disto existia, tecnologia... Era tudo novo. Tudo novo. Foi Tudo uma novo. grande inovação. Foi uma grande inovação. Aliás, foi uma inovação que até apareceu, se olharmos em termos de mercado, cedo demais. Porque, na verdade, os médicos nessa fase, e alguns ainda hoje, acham que tudo o que precisam é um papel e uma caneta e o seu estetoscópio. Não era fácil naquela altura convencer o mercado de que um médico seria um melhor médico se tivesse um sistema de informação para o ajudar. Então nós tivemos que fazer um investimento muito grande em termos de funcionalidades para garantir que, de facto, aquela era uma ferramenta incontornável para mostrar a todos os profissionais de saúde que eles poderiam ir muito mais longe se estivessem apoiados por um sistema de informação. Portanto, como disse, isto começou como um favor a um amigo, Sim. um amigo seu, presumo, Sim. E depois foi o passo-a-palavra. É verdade. A partir desse momento começou-se uma pequena revolução e cada pessoa que via o sistema acabava por dizer: isto é muito inovador, isto vai fazer toda a diferença na nossa eficácia, na forma como prestamos cuidados, e rapidamente a palavra passou. E então nós começámos, de facto, a fazer disto um projeto empresarial. Durante algum tempo a empresa era muito pequenina, mas com o passar da palavra e com o aumentar do sucesso conseguimos começar a crescer. Citando o João Miguel, foi criado sem grandes intenções empresariais, como já disse, e o mais humilde que se possa imaginar. Sim, é verdade. Alguma vez imaginou que chegaria até aqui, passado quase 30 anos? Confesso que não. Confesso que inicialmente sempre pensámos que o projeto não ganharia a dimensão que ele hoje ganha. Mas depois o tempo foi passando e percebemos que ou crescemos ou morremos. Começámos a perceber que internacionalmente havia players muito fortes com os quais tínhamos que competir e então nós tínhamos decididamente que colocar a fasquia muito alta e colocar objetivos que progressivamente nos fizessem ir mais longe. Os primeiros objetivos em termos nacionais, nós hoje achamos que já estão praticamente atingidos e estamos a começar a colocar os objetivos muito altos em termos internacionais. Queremos posicionar-nos e ser reconhecidos como a melhor solução do mundo, aquela que mais impacto positivo tem na prática clínica diária. E isso é, de facto, algo muito difícil. Por isso... Portanto, começaram primeiro o médico seu amigo, depois o passa-palavra e depois foram crescendo. Portanto, estamos a falar de pequenas unidades de saúde ou médicos individualmente e também de grandes clientes. Pois, nós começámos com pequenos consultórios, ou seja, nós nascemos nos cuidados primários e começámos com pequenos clientes que, à medida que o tempo foi passando, se foram tornando também eles próprios unidades e organizações maiores e nós próprios começámos a crescer, criando um software capaz de cobrir todas as valências da área da saúde. Com o tempo, nós começámos a cobrir não só os cuidados primários, mas também os cuidados continuados, a saúde ocupacional, os cuidados hospitalares e, neste momento, é nos cuidados hospitalares onde fazemos o maior investimento. No meio de tudo isto, houve sempre uma preocupação muito grande com a qualidade do software e a forma como ele impactava a prestação dos cuidados de saúde feita pelos profissionais, mas sempre com esta abrangência o maior possível. Hoje o Medicine One é capaz de responder às necessidades de um grande sistema de saúde, que é composto por hospitais, por centros de saúde e por outras tipologias de unidades, sempre a partir de um único ponto, uma única solução, dando um processo clínico único para cada doente.
E é exatamente um dos vossos clientes que vamos conhecer. Vamos então conhecer alguns dos clientes do Medicine One, neste caso um bem específico. Vamos ver. E depois de conhecermos a Medicine One e as suas instalações, vamos agora conhecer um dos softwares implementados e fornecidos por esta empresa aqui na Clínica de Santo António. Vamos falar com o Dr. Marco Ramalho. Dr. Marco, muito boa tarde, obrigado por falar connosco. Que software é este que a Medicine One implementou aqui? Este software, que é implementado desde outubro de 2017, dá todo o apoio e suporte à vertente clínica, compreendendo a vertente médica e a vertente de enfermagem, e que interliga também com toda a vertente operacional, administrativa. Portanto, conseguimos quase de montante a jusante garantir no mesmo sistema, no mesmo software, desde a admissão do doente até todo o processo clínico. Acaba por ser mais eficiente do ponto de vista do cliente e permite a todos os níveis robustecer a nossa segurança, a segurança clínica, a operação clínica e, portanto, por todos esses motivos acaba por ser muito mais eficiente. Doutora Cristina Antunes, fale-nos deste software que a Medicine One implementou aqui na vossa clínica. É um software que é transversal ao hospital. Neste momento nós estamos com quase todas as áreas cobertas pela própria aplicação. Temos tido algum trabalho de aproximação da realidade à aplicação. No fundo, é uma aplicação que está a ser construída quase à nossa medida, por isso nós estamos satisfeitos neste momento com os resultados obtidos até à data. Muito trabalho ainda há a fazer, mas nós pensamos que vamos ter sucesso nesta nossa missão, tanto da Medicine One como da própria organização Grupo Lusíadas. Só perguntar também, doutora Cristina, no fundo, o que é que muda desde a altura em que não tinham esta aplicação e agora passam a ter? O que é que mudou para o funcionamento no dia-a-dia da clínica e para os profissionais que aqui trabalham? Quando nós chegámos aqui à clínica, existiam duas aplicações que funcionavam muito mais na parte administrativa do que na parte clínica. A grande mais-valia que esta aplicação trouxe foi com certeza na parte clínica, pois pusemos todos os profissionais de saúde a trabalhar com uma aplicação. No fundo, os registros clínicos, os registros dos médicos, dos enfermeiros, dos outros profissionais de saúde estão a ser registados na aplicação, que era uma situação que não existia até à data. No fundo, é sempre uma mais-valia nós conseguirmos depois chegar ao fim do dia e tentar perceber se tudo o que foi registado está de acordo com a vontade dos médicos, com a vontade destes profissionais e se conseguimos depois, de futuro, com essa mesma informação que está neste momento a ser registada, conseguir evoluir de modo a que possamos ajudar esses profissionais a fazerem um melhor trabalho e que os nossos clientes fiquem satisfeitos realmente com o nosso trabalho. Portanto, no fundo passa muito por uma questão de centralização da informação, não é? Toda a gente está a fazer os registros no mesmo sítio, na mesma aplicação comum. Isso mesmo. Nós começamos o processo do cliente a chegar ao hospital, que passa pela parte administrativa e depois passamos para toda a parte clínica. Isto tanto na área do ambulatório, como também no internamento e agora, no último mês, abrimos a nossa urgência e é talvez a área que mais esteja coberta pela aplicação, porque foi uma área também completamente nova para a clínica e, no fundo, a urgência nasce também com a Medicine One. Portanto, penso que é uma área que neste momento está muito, muito bem apetrechada a nível informático com a aplicação da Medicine One. Medicine One desenvolveu e implementou então, com a ajuda dos profissionais que aqui trabalham, uma solução informática, neste caso uma aplicação à medida aqui das necessidades dos pacientes e dos profissionais da Clínica de Santo António, situada na Amadora. Esta aplicação, de resto, conforme nos foi explicado aqui, tem várias mais-valias, sendo que a principal é a de permitir que todos os profissionais que aqui trabalham possam fazer o seu registro, o registro do seu trabalho e dos seus pacientes na mesma plataforma, possibilitando assim, por um lado, um melhor atendimento aos seus clientes e, por outro, um possível desenvolvimento de melhores soluções e melhores formas de atendimento no futuro. Uma reportagem então do Tiago Bolina, Clínica de Santo António, na Reboleira, na Amadora. Voltamos à conversa com o João Miguel, o fundador da Medicine One. Como é que o Grupo Lusíadas, que tem esta Clínica de Santo António, chegou até vocês? O Grupo Lusíadas é um dos principais grupos de saúde em Portugal, um dos que trabalha com um maior nível de exigência interna na qualidade dos cuidados. E tem até hoje uma solução, não a nossa, que sustentava os seus processos de trabalho.
Reconheceu, no entanto, que tinha algumas limitações e gostava de conseguir ir mais longe, estabelecer novos objetivos e poder ir mais longe. E nessa altura foi ao mercado para procurar outras soluções que lhe garantissem essa evolução. A Medicine One foi uma das empresas que concorreu. Aliás, foram 3 players, 2 internacionais e a Medicine One. Um deles a maior empresa do mundo nesta área, que são gigantes americanos. E nós concorremos, apresentámos os nossos argumentos, as nossas capacidades de ajudar a progressão que o grupo procurava e felizmente ganhamos. E, portanto, são sempre competições fortes, renhidas, quer em Portugal, quer fora de Portugal. É habitual nós, no fundo, cruzarmos e confrontarmos com players internacionais de uma dimensão gigantesca quando comparados connosco. Mas, apesar disso, temos conseguido mostrar aos clientes as nossas diferenças, as nossas vantagens e, regularmente, temos conseguido vencer gigantes. Foi um grande desafio, um grande orgulho para vocês, imagino. Sim, e continua, porque, na verdade, a área da saúde é uma área onde a maior parte está ainda por fazer. Nós estamos contentes, de facto, com o caminho feito, mas olhamos para a frente e achamos que a maior parte ainda está por fazer. O Grupo Lusíadas é um dos maiores em Portugal. Que outros clientes de referência que a Medicine One tem? A Medicine One tem alguns clientes bastante importantes. Nós temos uma outra referência muito importante, é o Grupo Luz Saúde, que é um grupo que, tal como o Grupo Lusíadas, tem um nível de exigência na qualidade dos cuidados de saúde prestados também elevadíssima, e nós estamos, nesta altura, em 7 unidades do Grupo Luz Saúde. O próprio Serviço Nacional de Saúde, a Medicine One, tem uma presença muito forte. Aliás, neste momento, na rede de cuidados primários do SNS, o Medicine One é a única solução privada a estar presente. Temos no conjunto do continente, mais a região dos Açores, cerca de 20% das unidades de saúde são cobertas por Medicine One. Há depois outros clientes também muito, muito grandes, como os principais sistemas de saúde privados. 8 dos maiores 10 usam a nossa solução. Estão convosco. Estão connosco, exatamente. Falando fora de Portugal, em que outros sítios é que a Medicine One está presente? Bem, há um projeto em Cabo Verde que nos orgulha um pouco, porque é um projeto para o país todo. Ou seja, ali o governo de Cabo Verde necessitava de uma solução única que garantisse que os 5 hospitais e os 35 centros de saúde espalhados pelas várias ilhas garantiam aos profissionais um único processo clínico para cada utente, no qual eles pudessem trabalhar de forma colaborativa, mas com segurança. A Medicine One foi escolhida e nós estamos, desde há 3 anos, a fazer a implementação desse processo em todo o país e, portanto, é um país, aliás, é um projeto num país que tem limitações financeiras e que, portanto, representou para nós próprios um desafio extra, porque as condições tecnológicas que estão disponíveis não são aquelas que seriam as desejáveis. E isso torna-se para nós próprios num desafio extra de conseguir responder não só funcionalmente às necessidades de médicos, enfermeiros e outros tipos de profissionais de saúde, mas também estar à altura das necessidades tecnológicas que as infraestruturas têm. O Brasil é outro... Sim, ia falar outro país que fala português, o Brasil. Sei Certo. que vocês também estão presentes. Sim, nós começámos a nossa operação no Brasil já há alguns anos. É um mercado difícil, apesar de termos a mesma língua, a verdade é que foi necessário fazer um investimento muito grande na tropicalização, como nós costumamos dizer, da solução. Há diferenças muito grandes em termos da forma como são praticados os cuidados e nós tivemos que fazer esse trabalho de adaptação. Começámos no SUS, o Serviço Universal de Saúde, que é o correspondente ao nosso SNS, exatamente, e temos uma área importante do Estado do Rio de Janeiro coberta pelo Medicine One. Mais tarde passámos também para a área privada e hoje temos como cliente o maior sistema de saúde privado do mundo, que é a Unimed do Brasil. A Unimed do Brasil serve 20 milhões de pacientes, tem 115 mil médicos, além de outros profissionais, e nós temos uma parte interessante desse sistema de saúde, neste momento, completamente informatizada. O Brasil é um país continental, é um continente, exatamente, e também ali, apesar dessa dimensão, nós temos o Medicine One implementado da mesma forma, ou seja, um único centro de dados, uma única base de dados, um único processo para cada paciente, como eles chamam,
que usa os cuidados de saúde, quer da Unimed do Brasil, quer do Serviço Universal de Saúde no Rio de Janeiro. Imagino que são três realidades muito diferentes. Portugal, última geração, podemos dizer isso. Mercado maduro. De repente, um mercado maduro, como disse corretamente. Depois estamos em África, Cabo Verde e estamos no Brasil. Ir para fora de Portugal, sobretudo para a África, para a América do Sul, foi um grande desafio, uma oportunidade de crescimento, imagino. É, sem dúvida. Um produto como o nosso tem uma característica que não é fácil de internacionalizar. Não basta um produto como os sapatos, por exemplo, ou como o vinho. Depois de estar produzido, nós temos a certeza que em qualquer parte do mundo as pessoas vão poder consumir aquele produto imediatamente. Um software na área da saúde, além das necessidades de localização linguística, precisa das necessidades de localização funcional, certificações e outro tipo de adaptações que cada mercado pode precisar. Isto quer dizer que para entrarmos num mercado, provavelmente nós vamos ter que gastar entre €500 mil a €1 milhão só nas adaptações do software a essa realidade. E, portanto, isso faz com que seja necessário tomar decisões muito bem pensadas, escolher muito bem os mercados para os quais vamos, para depois então fazer durante alguns anos todo o trabalho de adaptação, saber que durante anos não se vai ganhar nada, para mais tarde começar então a colher os frutos do investimento inicial. O caso do Brasil é um desses casos. Hoje já se começam a colher frutos do investimento feito inicialmente. Falamos de Portugal, Cabo Verde, Brasil. Têm outras perspectivas de crescimento, outros países ou mercados onde claro. Gostariam de entrar? Claro. Nós estamos também em Angola, em África. Temos um conjunto de clientes muito interessante em Angola, mas neste momento estamos a tentar entrar em mercados mais maduros e também mais exigentes, do norte da Europa, Médio Oriente e Ásia. Não começámos por estes mercados devido ao seu nível de exigência. Era mais fácil para nós abordarmos primeiro os mercados da nossa própria língua, porque naturalmente há pontos de contacto que são bons para nos ajudar a internacionalizar, mas neste momento estamos a iniciar esforços em mercados mais maduros, mais competitivos, onde também é possível também conseguir maior rentabilidade. Portugal é de facto um mercado maduro, mas é pequeno, portanto, provavelmente perceberam logo desde o início que teriam que ir além fronteiras. Portugal é um mercado muito pequeno e uma empresa como a nossa, que nasce em Portugal, tem logo à partida dificuldades grandes. No momento em que os governos decidem que dentro do Serviço Nacional de Saúde as empresas privadas não podem entrar ou têm praticamente as portas fechadas, Portugal ainda fica mais pequeno. Ou seja, para nós ficou claro a dada altura que nós tínhamos mesmo que fazer um caminho internacional. E por isso nós começámos a preparar-nos para facilitar esse trabalho. Infelizmente, todos estes esforços não são feitos em semanas, nem meses, são anos. Há muito dinheiro envolvido neles e, portanto, nós estamos neste momento ainda a fazer esse trabalho, a fazer a nossa preparação, para depois poder fazer um caminho mais rápido no exterior. Mas, sem dúvida, a internacionalização é fundamental. Nós queremos ser reconhecidos mundialmente, queremos estar entre os primeiros a nível mundial nesta área e queremos ser reconhecidos não por ter o maior mercado do mundo, mas por ter o maior impacto na qualidade dos cuidados prestados pelos profissionais de saúde. Voltando um bocadinho à agenda da Medicine One, eu sei que há várias versões. Falam um pouco do produto. Muito bem. Na verdade, nós temos um único produto. É um desafio de engenharia enorme, o de ter apenas um software, mas que seja tão flexível, que seja tão plástico, que seja possível adaptá-lo às necessidades de um pequeno consultório ou de um grande hospital, que seja possível correr nas instalações locais ou na cloud. Então nós, com base nesse único software, acabamos por lhe dar vários nomes e ele aparece no mercado com vários nomes, mas por trás é apenas uma única solução. Isto é muito importante porquê? Porque as organizações que nos procuram estão em constante transformação, quer por aquisição, quer por crescimento endógeno, elas vão transformando e adicionando às suas características originais outras características. E isto permite que o Medicine One vá conseguindo responder progressivamente a essas mesmas transformações. De facto, nós temos uma versão, por exemplo, o My Medicine One, que funciona na cloud e que tem milhares de médicos que usam diariamente a nossa solução de forma gratuita, num conjunto de funcionalidades reduzido. O próprio My Medicine One tem depois uma versão premium que permite aos médicos que pagam uma subscrição mensal ter acesso a um conjunto mais alargado de funcionalidades. E depois temos outros patamares
que são funcionalmente mais aptos, como o Medicine One Clinics, que está preparado para todas as clínicas de média dimensão e que têm um bloco operatório de ambulatório, e o Medicine One Hospitals, que é pensado para todas as organizações que têm internamento, bloco operatório, serviços de urgência, com triagem de Manchester ou outras, etc. No fundo, as mais complexas unidades de saúde, todas elas estão cobertas pela nossa solução. João Miguel, porquê Medicine One? A medicina em primeiro lugar ou a medicina apenas num local? Possível encontrar tudo num local? A medicina em primeiro lugar. Nós escolhemos este nome no momento em que tivemos consciência que a internacionalização era uma obrigação e era uma necessidade. Achámos que o nome se adaptava a várias coisas. A medicina em primeiro lugar, porque a nossa vida, na verdade, é dedicada a esta tarefa. E o nosso foco tem sido colocado em coisas que são essenciais para as organizações que nós servimos. Uma delas é a excelência dos cuidados de saúde que eles prestam e a outra é a experiência que eles proporcionam aos seus profissionais, aos seus utentes e às famílias deles. No que diz respeito à excelência dos cuidados, nós queremos ser os primeiros a fornecer aos profissionais de saúde um tipo de apoio que consiga evitar todo o tipo de erros. Nós sabemos que os médicos e os outros profissionais de saúde desempenham um trabalho muito difícil. O corpo humano é extremamente complexo, não há duas pessoas iguais e o mesmo medicamento para a mesma doença que funciona muito bem numa pessoa não funciona noutra e, portanto, o desafio que o médico tem perante ele é extremamente complexo. E o que nós pretendemos é desenvolver um software onde seja impossível cometer um erro. Isso é uma coisa quase impossível, mas é isso que nos propomos. Portanto, queremos ser os primeiros a apoiar o médico no momento da prescrição, no momento em que ele faz todo o tipo de trabalhos para que ele tenha a melhor informação, baseada na melhor evidência clínica e possa tomar as melhores decisões. E isto, de facto, salva vidas. E, na verdade, esse é o nosso trabalho, é o de salvar vidas. Como é que o fazemos? É através de software. Mas, na verdade, nós queremos ser a melhor ferramenta que o médico tenha à sua mão para poder fazer bem o trabalho que faz e que é tão complexo. Portanto, as novas tecnologias ao serviço do ser humano, o que começou um favor a um amigo em 88, transformou-se numa empresa que o enche de orgulho. Sim, sem dúvida. Com toda a humildade, olhamos para o caminho que fizemos e sentimos orgulho nele. Sentimos orgulho porque pensamos de forma diferente, porque olhamos à volta e não vemos mais ninguém com as mesmas preocupações que nós temos, mas nós acreditamos piamente que aquilo onde temos o nosso foco é, de facto, o coração da saúde, a qualidade dos cuidados prestados e a experiência proporcionada aos profissionais, aos utentes e às famílias. Sabemos que fazemos a diferença na vida deles, sabemos que transformamos médicos em supermédicos e isso, naturalmente, deixa-nos orgulhosos e com muita vontade de continuar este caminho. João Miguel, muito obrigado por ter vindo ao PPS. Votos de bom sucesso e muitos parabéns. Muito obrigado. Muito obrigado. Para a semana voltamos com mais um PPS, Produtos Portugueses para a Saúde, para conhecermos mais mentes brilhantes e os melhores empreendedores nacionais na área da saúde. Até para a semana.